Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, antes de mais nada quero pedir desculpas, porque ontem eu acabei não gravando pós-jogo ontem, estou gravando hoje, tá? Agora são exatamente 6h05, né? E eu resolvi gravar agora, tá? Porque esse jogo para mim foi um jogo bem peculiar. O resultado para mim é o que menos importou, tá? Mas antes de eu falar do jogo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. E quero muito pedir para vocês, né, para ajudar aí a crescer a mídia alternativa, né, do São Paulo, prestigie, dando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Nos ajude a fortalecer o nosso trabalho. Seu like, sua inscrição é muito importante, tá? E para você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Bom, como eu estava dizendo, o resultado em si, para mim, não importou muito. Lógico que nos dá uma tranquilidade para os próximos 2 jogos, né? Mas vamos falar a verdade. Primeira fase da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, perdão, é sofrível. Sabe, tem muita equipe aí que não teria condições de disputar a Série D aqui do Brasileiro. Então, partindo desse ponto, óbvio que seria inadmissível perder pontos para o tal do Puerto Cabello, que é um time limitado, né, do futebol venezuelano, que também é limitado. Bom, o Dorival ele resolveu fazer uma mescla no time, deixando vários titulares no banco, né? O time entrou com peguei a folha errada aqui. Rafael, Ray Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patrick Lanza, né? Luan, Rodriguinho, Michel Araújo, Wellington Rato, Juan e Marcos Paulo. Bom, primeiramente eu quero falar dos jovens, né? O Patrick, na minha opinião, o Patrick, o Rodriguinho, o Juan, não aproveitaram as chances que tiveram. O jogo em si foi sonolento, tá? Não aconteceu nada de muito interessante. No primeiro tempo, por exemplo, só o que eu anotei foram 3 lances. Aos 17, um belo chute de fora da área do Rato, que o goleiro do venezuelano espalmou. Aos 21, o Puerto Cabello quase fez o gol. Uma bola batida na entrada da área, a bola foi na trave. E aos 28, pasmem, um gol de falta cobrada pelo Wellington Rato, em que o próprio goleiro empurrou para dentro, 1-0. No intervalo, o Dorival tirou o Rodriguinho, que infelizmente não foi bem, para colocar o Alisson. Mas o time estava jogando numa nhaca, numa preguiça. Tanto que logo aos 50, eu anotei do jeito que estava na TV, aos 50 o time venezuelano quase fez um gol, onde o Diego Costa salvou em cima da linha. Aos 60 minutos, mais uma chance do time venezuelano, uma bola que foi batida cruzada, que passou raspando. Bom, e quase no fim do jogo, já perto dos acréscimos já, um contra-ataque que o Luciano puxou, encontrou o Alisson sozinho, tocou, o Alisson só tocou para o fundo do gol, 2-0. Foi um futebol burocrático, feio, que sinceramente foi apenas pelo resultado. São Paulo não apresentou
Nada. Absolutamente nada. O Dorival ainda colocou o Caleri e o Pablo Maia para tirar o Luan e o Rato. Colocou o Luciano para tirar o Marcos Paulo. E por fim, colocou o Gabriel Neves para tirar o Juan. Mas para mim, o óbvio era nem ter colocado os titulares. Já que poupou, deixasse fora. Foi uma vitória importante, visto que o time viajou 12 horas, não treinou, não fez reconhecimento de gramado, né? Chegou, se trocou e jogou. Mas basicamente foi isso. E no final das contas, traz na bagagem os 3 pontos. Agora tem o Tolima pela frente. O último jogo do grupo é contra o Tigres. Tigre e Tolima joga hoje. Dependendo do resultado, deixa o São Paulo em melhores condições ainda. Tá? Então, a Sul-Americana já é barbada, na minha opinião. Agora temos que nos preocupar com o Goiás no próximo sábado e com o Sport, né, na semana que vem. Como vivo dizendo, é um passo de cada vez, sem fazer planos. De acordo com como vai avançando, vai se definindo o caminho. Não tem muito o que ficar escolhendo. Só não pode vacilar no brasileiro, tem que fazer ponto. Tá certo? Bom, vamos falar as notas dos nossos guerreiros. Rafael, não fez nada, nenhuma defesa importante, uma nota 6. Rai Ramos. Gente, quem contratou o Rai Ramos merece uma surra de gato morto até o gato miar. Porque esse cara é muito grosso, gente. Ele consegue me fazer sentir saudade do Igor Vinícius. Isso é grave. Vou dar uma nota 1 para ele. Só porque viajou. O Diego Costa e o Alan Franco são 2 bizarrices também. Tá? Os dois estavam loucos para entregar. Então eu vou dar uma nota 5 para os dois. O Patrick, ele aos poucos está pegando confiança. Mas ainda ontem ele, sabe, não tem confiança para apoiar. Até que defensivamente ele está bem, mas para apoiar ele não tem confiança. Então ainda vai ganhar uma nota 5, Patrick. O Luan não aguenta os 90 minutos. Não aguenta. Aí eu me pergunto, quando é o Gabriel Neves, fica todo mundo histérico falando, o uruguaio não aguenta, o uruguaio não tem resistência, não tem intensidade. Mas e o Luan? Por que não fazem também esse escândalo todo por causa do Luan? Para o Luan eu vou dar uma nota 5 também. Rodriguinho não aproveitou a chance que teve, totalmente tímido. Então eu vou dar uma nota 1 para o Rodriguinho. Michel Araújo para mim foi um dos melhores da partida. Tá? Vou dar uma nota 7 para o Michel Araújo. O Wellington Rato se movimentou enquanto teve fôlego. Todas as jogadas praticamente passaram por ele e ainda fez um gol de falta. Com a grande colaboração do goleiro venezuelano. Mas fez um gol. Então, para o Rato, uma nota 7. 7 não, 8, vai. Nota 8 para o Rato. O Juan é outro que decepcionou também. Nota 1. E o Marcos Paulo, gente. Alguém precisa falar para o Marcos Paulo que ele não é um Garrincha, ele não é o Renato Gaúcho, ele não é o Jairzinho, sabe? Ele não é um craque. Ele segura por demais a bola. Por demais.
vou dar uma nota 5 para ele. Para os que entraram, o Alisson fez um gol, tá? Mas só isso também. Vou dar uma nota 7 para o Alisson. Caleri entrou, sabe, naquela preguiça também. Vou dar uma nota 5 para o Caleri. Pablo Maia também uma nota 5. Luciano, pela assistência do segundo gol, vou dar uma nota 7 para o Luciano. E o Gabriel Neves entrou muito tarde, sem nota. Para o Dorival Júnior, que vem realizando um bom trabalho, vou dar uma nota 6 para o Dorival. Eu só queria fazer um registro em relação ao Dorival. Eu vejo muita gente falando que o São Paulo está invicto, o Dorival está fazendo um bom trabalho, porque o São Paulo, né, não pegou nenhum time da primeira prateleira. Eu vou cometer uma heresia, tá? Para quem é mais antigo vai lembrar, em 1990, o São Paulo fez uma campanha pífia no Paulistão. Com isso, ele foi penalizado para jogar o Paulistão 91 numa chave onde só tinha os times do interior, enquanto que os clubes, né, os times grandes, ficaram em outra chave. O Tele Santana, o que ele fez? Ele se aproveitou disso e treinou o time. Quando chegou a hora de enfrentar os grandes clubes, São Paulo estava voando. Guardadas as devidas proporções, mesmo porque o Dorival não é o Tele, mas a situação para mim é quase igual. Porque se o São Paulo pegasse essas pedreiras logo de cara, o Dorival não teria paz para trabalhar, que é o que ele precisa no momento. Que é as viúvas do Ceni iam ficar enchendo o saco, né? Os torcedores, os pessimistas, né? Que é uma das coisas que eu mais odeio, torcedor pessimista, que fica, ó, céus, ó vida ou azar. Também não ia dar sossego. E ele tem tido sossego. Óbvio, o São Paulo não está apresentando o futebol dos sonhos. Mas, pelo menos, está dando a esperança de que, mesmo quando a derrota vier, vai vender muito caro essa derrota. Porque a questão não é perder. A questão é sobre como perder. Então, eu acho que tudo que tem sido feito até agora é válido. Lógico que quando tiver que enfrentar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, até mesmo o Fluminense, que para mim são as 4 equipes que seriam mais fortes que São Paulo, na minha opinião, quando tiver que enfrentar essas equipes, que a gente vai ver. Mas fora isso, as outras 16 equipes, dá pra gente enfrentar de igual para igual. Isso para mim tá claro. Já foi assim contra o Inter, já foi assim contra o Vasco, porque a posição na tabela do Vasco não reflete o time que o Vasco tem. O Vasco está com o mesmo problema que o São Paulo tinha, treinador. Tá? Mas eles têm uma boa equipe, é só encontrar alguém que arrume. Tá certo? Bom, essa é a minha opinião. Deixem aí nos comentários, né? Comentem tudo aí que vocês acharam do jogo, enfim. Tá bom? Vou ficando por aqui. Devo voltar na sexta-feira. Devo gravar o vídeo na sexta de pré-jogo. E é minha estreia também como integrante fixo do debate tricolor. Sexta-feira estarei como integrante fixo, né, da bancada. Tá certo? Então prestigiem. Tá bom? Conto muito com vocês. Vou ficando por aqui. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar.
Até a próxima.